Amém? Quinta-feira passada nós ministramos uma palavra sobre uma palestra do pré-encontro, que fala sobre princípios espirituais, entre eles a lei da semeadura. Nós aprendemos que todos os dias, diga comigo, todo dia, diga para o seu vizinho aí, todo dia, sem exceção, todos os dias nós estamos semeando. Amém? Quais são as sementes, pastor? Nós semeamos palavras, semeamos em atitudes, ações, até em pensamentos. Tem um texto na Bíblia que diz assim: assim como você pensa, assim você é. Quer dizer, se o seu pensamento é ruim, então você é ruim. Se você tem pensamentos de bênção, pensamentos de alegria, então você é um abençoado, você vai ser luz. Mas se você começa a alimentar pensamento ruim, vou dar um exemplo, se você começa a alimentar pensamento ruim com relação, digo homem, né, marido, com relação à sua mulher, o que vai acontecer? Vai dar briga, vai dar discussão, vai dar ruim. Por quê? Por quê, irmãos? Porque aquilo que você pensa é aquilo que você vai gerar. Jesus disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que está cheio? O coração, como é que a gente alimenta o coração? Pensamentos, desejos, sentimentos. Tudo isso faz parte de um processo interno, que também são sementes que você vai semear. Aprendemos que não existe uma semente neutra, não existe semente neutra. Não tem um dia que você não vai semear. Todo dia você semeia, né? E todos nós temos o bornal de Deus, com sementes de Deus, e temos um que herdamos do nosso passado, chamado bornal de Satanás, com sementes malignas. E nós temos que eliminar esse bornal de Satanás. Nós temos que ficar com o bornal de Deus e lançar as sementes que Deus coloca: bondade, perdão, alegria, esperança, fé, né? Confiança, paciência. São sementes, né, do bornal de Deus. Mas temos aqui do lado, e somos tentados diariamente para usar das sementes que o Senhor Jesus já disse para nós que nós não fazemos parte mais. São sementes malignas, das quais nós não pertencemos mais a este império das trevas. Participamos agora do reino da luz e precisamos usar destas sementes divinas, sementes de Deus, para colocar sobre as pessoas. Outro princípio da lei da semeadura, só estou recapitulando, é que o tempo da semeadura é diferente do tempo da colheita. Se você fez coisa errada lá atrás, ok? Semeou alguma coisa ruim, na hora você não vai perceber a consequência. A consequência vai vir mais tarde. A colheita é depois da plantação, né? Tem um tempo onde aquela semente germina, e se for semente ruim, a gente tem que anular antes que venha a colheita. Por quê? Porque tem o outro princípio que diz que a semente, quando você planta uma semente, você sempre não colhe uma semente, você colhe muitas outras sementes, que existe a multiplicação. Em Oséias fala de pessoas que semeiam ventos e vão colher tempestades. Por quê? Porque as pessoas acreditam que não tem problema nenhum e vão fazendo coisas erradas. Como disse um amigo da cidade, uma hora chega o boleto, né?
chega o boleto, né, da conta que você, das coisas erradas que você fez. Aí chega as contas, chega o boleto, chega a colheita, e a colheita é muito ruim. De Deus não se zomba. O apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos da Galácia, diz: Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente ceifará, certamente colherá. Então cabe a nós escolhermos sementes de vida para receber a vida eterna, e anular toda a semente de morte, toda a semente das trevas, que quer nos desviar do propósito eterno de Deus. E a única maneira de anular essas sementes malignas é através de um arrependimento sincero, através de uma confissão de pecados, né? E eu digo para você, tem coisas que a gente tem que lembrar lá de trás, antes que a colheita venha. E a gente tem um outro problema: Satanás não quer que você lembre das coisas erradas que você fez. Ele não quer que você lembre, que se você lembrar diante de Deus, você vai confessar. E a hora que você confessar pedindo perdão, cancela a colheita. Então, o encontro é um lugar onde nós oramos para que Deus traga à memória aquilo que não vem de Deus, para que você saia deste encontro limpo, cancelando, anulando toda e qualquer aliança que você fez no passado, pactos, palavras, ações, pensamentos, coisas que você plantou na sua vida lá atrás, que precisam ser anuladas urgentemente. E nós desafiamos você para enfrentar sua realidade, seu passado, e conhecer quem você realmente é, e entender que algumas coisas eu tenho que ir atrás, eu tenho que correr para destruir, para anular, para cancelar. Eu e você estamos em uma guerra espiritual, numa batalha espiritual, e se nós formos, né, ignorantes, desavisados, né, Satanás não está brincando em servir. Ele está esperando uma hora para fazer com que você venha colher coisas que estão plantadas lá atrás. Amém? Hoje nós vamos falar de uma outra coisa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. A segunda palestra do encontro é o primeiro Adão e o último Adão. Nós vamos falar sobre um pouco da nossa história. Todos os homens precisam ter consciência disso, porque se não tiver consciência disso, nós temos a tendência a deixar a coisa correr. Não, agora está tudo bem, está tudo ótimo. Não, meu irmão, nós temos um passado, e esse passado precisa ser anulado. Não posso ficar preso no passado. Satanás quer que eu fique preso. E eu digo para você, se tem alguém que não quer que você fique preso ao seu passado, esse chama-se Jesus de Nazaré. Ele morreu na cruz para te livrar de toda a obra das trevas que quer te prender no passado. Primeira Coríntios capítulo 15, verso 21. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. 22. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarmos unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Agora coloca para mim o verso 45. Porque as escrituras sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Deixa aí. Vamos ler juntos?
Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Amém? Então é isso aí. Ao criar o homem, Deus estabeleceu um projeto de fazer com que esse homem se tornasse um amigo, um filho, um herdeiro de tudo que ele criou. Deus criou a terra para o homem e disse para o homem: olha, vocês multipliquem, cresçam e dominem, governem a terra. Esse foi o plano de Deus. Mas para que essa interação, esse relacionamento fosse um relacionamento de crescimento, onde Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pudessem se revelar, se manifestar e marcar a humanidade, havia algo que o Deus teria que dar ao homem. Não deu para os animais, os outros animais, mas deu para o homem. Deu o quê? Liberdade de escolha. Deu ao homem a liberdade de ele escolher, a liberdade de decidir, fazer ou não fazer, querer ou não querer, desejar ou não desejar. Deus deu ao homem livre-arbítrio, liberdade de escolha. Porque senão não há relacionamento. Imagina num casamento, vou dar um exemplo, um casamento onde um fala e o outro só obedece. Isso é casamento? Não. Todos têm o direito de falar. E todos têm 2 direitos para ouvir. Né? Tem um direito de falar e 2 direitos para ouvir. Né? Então a gente tem que ouvir mais do que... Está difícil, né? O crente não quer essa coisa, não. Nós queremos falar mais, pastor, né? Então, ó, você tem 2 direitos para ouvir e 1 direito de falar. Então Deus já está ensinando aí, ó, fala menos e ouve mais. Amém? Tipo, vizinho, aproveita para dar cultura, ó. Ouve mais e fala menos. Amém? Amém, irmãos? O homem utilizou desse poder de decisão, de poder de liberdade para interagir com Deus. Ele decidiu desobedecer a Deus e fazer aquilo que a relação mais primava, o relacionamento de lealdade. Deus tinha um relacionamento de lealdade com o homem. Ó, você pode comer de tudo, menos dessa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Liberdade, irmãos, é ter opções, ter escolhas. E nisso Deus estabeleceu um teste para a humanidade. E Adão, sendo representante dessa humanidade, ele usou a liberdade para desobedecer a Deus. Irmãos, e não só ele. Quem lê a Bíblia, quem lê lá, vai ver que os homens nascem e a tendência natural dos homens é se distanciar de Deus. E o distanciamento chegou a tal modo, a gente não sabe como ficou. A gente só sabe que Deus, né, chegou uma hora, ele diz assim: eu me arrependi de ter feito o homem. E Deus teve que mandar uma chuva e eliminar toda aquela geração e começar tudo de novo com Noé e a família dele. Porque o caos se estabeleceu, tamanha a distância que se estabeleceu do Criador com o homem. Então aí, irmãos, aí a gente vê, a gente não imagina, nós não sabemos o caos que estava. A gente tem uma noção, mas não sabe exatamente qual era o caos. O caos estava estabelecido. E Deus decide eliminar toda uma história e começar de novo com Noé. Noé e seus 3 filhos. E a coisa continuou, o problema continuou, né? E quem conhece a história sabe que
De vez em quando Deus tinha que intervir. Na época de Abraão, Deus desceu para destruir Sodoma e Gomorra, porque a coisa estava fervendo lá, né? Os anjos foram visitar a cidade e os homens da cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. Imagina, gente, que nível estava a perversidade na cidade. Ló ofereceu as 2 filhas virgens, e eles que disseram, nós não queremos essas meninas, não, queremos os caras que entrou aí. Olha o nível de perversidade. Para você entender que essa é a natureza que está dentro de nós. E que se não for o Espírito Santo agir em nós e através de nós, certamente estaríamos perdidos. Amém? Deus, em sua palavra, diz que Ele não está com a mão encolhida e o ouvido tapado. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor estão estendidas e o ouvido atento. Mas o problema são as nossas iniquidades. As nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que Ele não possa ouvir e para que Ele não possa atender. O que é iniquidade? São pecados ocultos. Pecados que não lembramos, coisas que fizemos, ou ainda fazemos, que entristece a Deus, e isso faz divisão entre nós e aquele que quer estender, ajudar, mudar a história, escrever, fazer coisas grandes, fazer milagres, amém? Amém? Quem crê que Deus faz milagres ainda no nosso tempo? Amém? Irmãos, Deus é um Deus de milagre, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. E se você ainda não crê em milagres, você precisa ler a Bíblia para saber quem é esse Deus glorioso, grandioso, Deus de milagres. Mas o maior milagre, irmãos, é quando você diz assim, Deus, eu quero mais. Abre os meus olhos para que eu possa ver, abre os meus ouvidos para que eu possa te ouvir. Irmãos, a pior coisa que existe é um homem cego, um homem surdo, um homem que não compreende, um homem que não discerne, um homem que não está compreendendo o que Deus está querendo fazer, dirigir, mostrar. E Deus vendo essa situação toda, irmão, Deus decide fazer um plano, né? E Deus já fala lá com Adão, escolhe Abraão depois, vou fazer um milagre. Lá para Moisés ele falou assim, vai nascer um profeta, e a ele vocês vão ouvir. Tudo isso, irmãos, já anunciando a chegada entre os hebreus, a chegada de uma esperança chamada Jesus de Nazaré. O último Adão veio para desfazer o poder de domínio de Satanás sobre nós. Então Jesus, ele não veio apenas para morrer na cruz e fazer um cenário de injustiça, não, meu irmão. Jesus veio ao mundo para quebrar a força do pecado que está dentro de nós. Existe uma força dentro de nós, que não quer que façamos aquilo que agrada a Deus. E Jesus, ele veio para quebrar esta força, quebrar a força do pecado, para definitivamente nos tornarmos filhos de Deus, projeto de Deus para o louvor da sua glória. Abra lá, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, pode colocar, verso 3 em diante, 3 ao 6. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Do quê? Ele quer que todos sejam salvos. Diga comigo, todos. Não todos, é plano de Deus que todos sejam salvos. E venham a conhecer a verdade. Quem é a verdade? Presbiteriana renovada, Danilo? É a verdade? Pastor Lael, é a verdade? O que é a verdade? A verdade não é um conceito, não é uma ideia. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Quem é?
o ser humano Cristo Jesus. Pode colocar o seu. Que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Até aí tá bom? Deixa aí. Então é plano de Deus salvar todos. Mas qual é o meio? Quem é o mediador? O mediador é o padre Cícero. Padre Cícero? Não. É a Maria? Não. Volta lá, verso 5. Está escrito aí, ó. Põe a versão NAA, para os irmãos entenderem. É Bíblia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Um só mediador. E nós queremos outros mediadores. Tem pessoas que idolatram a sua igreja, idolatram o seu pastor, ou então inventa outros ídolos. Irmãos, Deus definiu que o seu Filho, que é o único meio para nós chegarmos lá. Não tem outro meio. Não há outro caminho. Pastor, mas é Bíblia. A Igreja Presbiteriana Renovada não pode salvar a sua vida. Pastor Lael não pode salvar. E qualquer ideia que eu ou outra igreja invente aí, para que as pessoas... Cara, ilusão. E o pior é que a gente acredita. O pior é que a nossa natureza humana gosta de algumas coisas que para pegar, para se apegar. Na Índia, quantos deuses tem lá? Se você matar uma barata, você vai ter problema. Em alguns lugares, eu acredito que barata é uma reencarnação. Matar um rato lá, em alguns lugares, você tem problema. Porque eles acreditam que o rato é uma reencarnação. É um Deus. A vaca anda na rua, gente. E aí do cara que criar um problema com a vaca. É um Deus da Índia. Aqui a gente come o filé mignon e faz um churrasquinho, né, irmão? A gente faz evento aí com a vaca, né, irmão? A vaca dá muita carne para muitos dias. E lá, irmão, a vaca anda na rua, na calçada, entra na loja e ninguém pode fazer nada. Porque o homem, ele se apega a algumas coisas, e o diabo é especialista em inventar modas. Vou dizer de uma coisa, né? Está aqui a Dilce, que é dos mais antigos. Não, nós não somos velhos não, nós somos jovens, tá, gente? Mas os mais assim, né? Houve uma época que se pensava que a mulher, quando se colocasse uma calça comprida, era pecado. Você inventou isso aqui, ela não é das antigas, mas ela lembra, entendeu? Amém, gente? É ou não é? Rubival, a mulher cortar o cabelo, ia para o conselho, é excluída, ficar 90 dias sem poder tomar ceia, participar de nada. Por quê? Porque nós inventamos essas lorotas, coisas de homem. Para quê? Para manipular pessoas, para controlar pessoas. Irmão, religião é a pior coisa que existe. A religião, ela substitui o meu relacionamento com o meu Salvador. A religião é uma maneira de você... Não, eu sou lá da igreja do pastor Lael. Eu digo para todo mundo, gente, não fala que você é da igreja do pastor Lael, da segunda igreja. Fala que você participa da igreja, né, de Cristo Jesus. E outro, para quem não sabe, eu sou católico. Sabia que eu sou católico?
Aí agora eu choquei um monte de gente, né? Eu sou católico apostólico. Porque católico quer dizer igreja universal. Para mim, você precisa, eu creio que só existe uma igreja, e ela é universal. Ela não está emplacada, ela não tem nome, ela é aqueles a quem Deus em Cristo salvou, o Espírito Santo entrou e selou, colocou o selo da redenção. Não são pessoas atreladas à igreja, à denominação, não, elas são do Senhor, comprados com o precioso sangue de Cristo. Não devemos nada para ninguém, não temos compromisso com nada, nosso compromisso é com o Senhor, a quem nós devemos e entregamos, e rendemos a nossa vida. Ele nos salvou, e Ele agora é o nosso Senhor, é o nosso dono. Amém, irmãos? Você diz, o que significa católico? Católico é universal, uma igreja universal. Apostólica vem dos apóstolos, nós cremos, a igreja, ela veio dos apóstolos, que é o fundamento, a palavra. Mas não sou romano, eu sou londrinense hoje, né? Defendo Londrina com unhas e dentes. Sou catarinense, mas sou mais paranaense do que tudo. Não devo continência a Roma, não devo continência à Presbiteriana Renovada, a minha continência ao Senhor Jesus, e minha regra de fé e prática é os evangelhos e a palavra de Deus. Aqui não é alguma coisa, isso aqui é a palavra de Deus, é aqui que Deus se revela, é aqui que você conhece Deus e não se deixará manipular. E por isso que eu digo, creia, meu irmão, conheça Jesus, porque se não conhecer Jesus, você pode ser facilmente enganado. As pessoas vão usar religião, vão usar argumentos falatórios. Irmãos, eu, garotão, eu tinha que entrar na regra dos grandão. Irmão, a pior coisa que tem é um adolescente entrar na regra, não podia jogar bola. O que fazia, Betinho? Jogava escondido. E do que tinha uns caras lá, irmão Ademilson, que ficavam fiscalizando nós, já sabia onde a gente jogava. Aí ele anotava o nome dos meninos que estavam jogando bola, e aí daqui a pouco reunia o conselho, colocava tudo no banco, não podia tocar, não podia mais participar das coisas, porque estava tudo disciplinado, porque jogou bola. Doutrina de homens, uma maneira de controlar. Você não pegou essa época, né, irmão? Seja feliz. Seja feliz. Por quê? Porque inventaram as modas lá atrás. Ok, irmão? Religião é o maior problema. Porque ela, não, se eu tiver certinho, de acordo com aquilo que o líder espiritual da minha igreja disser, então eu vou para o céu. Vai nada! Se você não conhecer Jesus, você não irá morar com Deus. Sua religião não garante nada. Naquele dia, Jesus disse, muitos virão em meu nome, nós profetizamos, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios. Não vos conheço vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Pecados ocultos, pecados do passado, coisas que você fez, que você acha que é normal, que não tem problema, não tem perigo, não tem importância, mas estão travando você, impedindo você de conhecer quem é o Senhor. Por isso que Jesus veio como o último Adão, para dizer, basta. Eu amo meus filhos, eu amo as minhas filhas, e eu vou descer e vou mudar essa história, eu vou tirar a força do pecado, eu vou quebrar as cadeias, vou quebrar as amarras, e vou libertar aqueles que se aproximarem de mim. Irmãos, é aproximar, uma maneira de você se aproximar é vir à igreja, mas não adianta nada você ir na igreja, e durante a semana você viver distante dele, porque essa briga para continuar perto de Deus, ela começa aqui e continua amanhã. Amanhã é sexta-feira, é aquele dia que a gente gosta de trabalhar, né, Betinho?
A gente vê a hora de acabar. Sexta-feira está acabando. E outra, para quem é trabalhador, irmão, sexta-feira é o dia que o relógio não anda. É, não é, gente? Você olha o relógio, vai, poxa, mas não acaba nunca, gente. Né? Não acaba nunca. E tem uns que arranjam trabalho sábado e domingo ainda. Né? Não sei com quem eu estou falando, né? Mas tem uns caras que gostam de trabalhar sábado e domingo. Irmãos, a nossa luta é diária. Satanás não quer entregar você e você precisa estar consciente, pastor. Eu tenho um passado e eu preciso quebrar tudo que ficou para trás. Eu quero Cristo, eu quero o Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ter um relacionamento, eu quero morar com Deus, eu quero ser resgatado das trevas. Então, querido irmão, você precisa encarar tudo que o primeiro Adão trouxe para cima de você. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Coloca lá Romanos 11:32. Deixa nessa tradução aí. Porque Deus, diga comigo, todo mundo junto. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Quem salvou aí? Todos. Inclui quem? Todos. Pastores, padres, né? O Papa, né, que foi nomeado hoje, continua sendo carente da glória de Deus, como qualquer uma outra pessoa. Precisa de Cristo Jesus, aquele que redimiu o homem do pecado. Amém, gente? Todos pecaram. Deus colocou todo mundo na mesma régua. Por quê? Para que ninguém se glorie. Não, eu sou mais santo, eu sou mais, né? Irmãos, a minha teologia, o meu pedigree, os meus cursos não vão aliviar para mim. Aliás, a Bíblia diz, quanto mais você conhece, maior é o rigor de Deus. É igual o direito. Quem fez direito, se ele fizer alguma coisa errada, o juízo dele é maior. Então, meu irmão, quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós devemos nos decidir por Ele, porque temos um adversário que não quer abrir mão de nós. Ele quer que continuemos presos, debaixo do pecado. Mas a Bíblia convida que todos os homens se arrependam, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus, diga comigo, é o céu, a vida eterna é um presente. Quanto paga, pastor? Quanto paga aí para ir para o céu? Diga para o seu vizinho, é de graça. Coloca lá, Romanos 6:23, NTLH, agora é bom. Coloca a NTLH aí para ficar bem facinho. Quem quer o presente? Quem quer um presente? Quem quer o presente? Eu, meu Deus do céu, irmão. O Adilson fez assim, quero 2. Só tem um, não dá para pegar 2. Porque isso é tão grande que só cabe um para você, não dá para usar 2. Amém, gente? Pois o salário do pecado é a morte. Quer dizer, se você não decidir-se por Jesus, morte eterna, não tem salvação. Acabou. Mas, diga comigo, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu me uno a Cristo, diga assim, agora tu és o meu Salvador e o dono da minha vida, Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor me conduza, me guie, me ensine a ser um marido melhor, um pai melhor, né? Uma pessoa, um cidadão londrinense, né? Araponguense, né? Tem gente de Arapongas aqui, tem onde mais? Tem de rolandense, né? Como é que é lá o negócio lá, Danilo? Ibiporã,
Ibiporãense, é esse mesmo? Complicou para mim, hein? Hã? Cambeense, não, Cambé, tem de Cambé aqui ou não? Aqui, desculpa aí. Cambeense, é isso mesmo? Cambeense. Por quê? Não adianta ser crente na igreja e lá fora ser um mau testemunho, um falastrão, um enganador. Não! Nós temos que ser verdadeiros aqui e verdadeiros lá, retos aqui e retos lá. A mesma vida que temos diante de Deus, Deus está em todo lugar e Ele está presente comigo. Todos os lugares Ele está comigo. Se eu sou um homem separado aqui, consagrado a Deus, a hora que eu estou trabalhando, também sou consagrado a Deus. Coloca lá, Romanos 5,12. Irmãos, hoje é textos bíblicos, tá? Porque se eu falar muito, você falar nessa conversa do pastor. Não, estou deixando Bíblia aí. Porque é a Bíblia que vai entrar no seu coração e mostrar, eu preciso mudar de vida. Sem a palavra nós não somos nada. 5,12, desculpa. O pecado, coloca a outra versão, fica melhor. Por que as pessoas morrem? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, por que as pessoas morrem? Irmãos, o homem não foi feito para morrer. A morte nos acompanha por causa da semente maligna que um dia foi plantada em nós. Não era para nós sermos eternos habitantes da terra. Portanto, com a entrada da desobediência, o pecado entrou e o pecado trouxe a morte. Como Deus disse a Adão, de que comeres dessa árvore, certamente morrerás. E é ali que aconteceu. Adão veio e trouxe a morte para toda a humanidade. Adão e Eva representam ali eu e você. E quando a gente nasce, irmãos, a gente percebe que o mal está dentro de nós, né? Quem tem filho pequeno sabe, né? O filho parece que tem uma tendência para aprender o errado, para enganar, para mentir. Quem fez isso? Não, fui eu não. Gente, filho parece que já nasce com o DNA do cão. Mas aí você fala assim, mas eu não ensinei isso para ele? Alguém ensinou o filho a mentir? Alguns pais ensinam. Toca o telefone. Casas Bahia. Ah, fala que eu não estou. Tem uns pais que ensinam o filho a mentir. Mas você não precisa ensinar. Ele vai aprender a mentir. Irmãos, e como é complicado. Quando a mentira vem, você tem que cortar ela na raiz. Minha mãe me ensinou como é que corta a raiz. Um dia eu fui para a escola, eu não tinha feito a tarefa, eu recebi uma bronca da professora. Falou assim, hoje eu não vou para a escola, que eu vou ser envergonhado na frente de todos os alunos. E antigamente uma escola, irmãos, era diferente de hoje, tá? Hoje os alunos têm direito a falar. Na época minha lá não tinha direito a nada. Fica quieto e a bucha era forte. É assim, irmão Décio? Era assim, né? Socava nós. Tinha medo dos professores que você não imagina, gente. E aí o que eu fiz? Fiquei enrolando na porta do colégio, longe da porta, mas perto da porta. Esperei fechar o colégio.
Aí fui para casa, seu Floresvaldo, com a cara de... Entrei lá, minha mãe, o que você está fazendo aqui? Ah, eu cheguei atrasado, mãe. Né? Quer dizer, você me atrasou, não deu, não deixaram entrar. Ah, é, filho, deixaram entrar? Tá bom. Olha, minha mãe foi lá do quarto, se arrumou. Vamos lá na escola, não vou falar com a sua professora. Não preciso contar o resto, né? É que a gente mata a mentira, no ninho, na raiz. Domingo é dia das mães. Tem aquela historinha das mães más. Minha mãe era uma mãe má, mas ela me tornou uma pessoa melhor. Hoje nós estamos carentes de mulheres más, que nos ensinem o caminho da verdade, o caminho do respeito aos mais velhos, respeito a pai, a mãe, respeito aos patrões. Hoje ninguém respeita nada. Professor, então, é uma raça que mais desprezada da humanidade. É isso, Márcia? Sim ou não? Professor hoje é a raça mais desvalorizada. E é o segredo de um sucesso de um país. Você quer que um país cresça, invista em educação. Mas hoje investe em educação, mas não adianta nada, porque os professores estão sem moral nenhuma. Por quê? Por causa da maldade que está inserida dentro do homem. E agora parece que estão dando vazão para as crianças, então elas estão vindo cheias de malignidade, cheias de maldade. Irmãos, ser pai hoje é um mistério. Você tem que estar vigiando o tempo todo, porque vira e mexe, chega da escola bichado. É isso aí, Ricardinho. Vai ser pior na época da Liz. Ou Deus intervém, né? Se Deus intervir, se Deus descer com o Espírito Santo, irmãos, esse mundo que você conhece vai ficar diferente. Se ele descer, irmão, esse Brasil muda rapidinho. Se ele descer, se o Espírito Santo tiver um tempo de avivamento para essa nação, eu creio que tem, essa nação vai experimentar o que é o temor descendo sobre a terra. O temor para quem é reto e o terror para quem é corrompido. É o terror, irmão, terror. Primeira Coríntios 15, 45. Estou terminando. Vamos falar sobre o último Adão agora. Porque assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Diga assim, Jesus, ele traz vida. Que tipo de vida é essa, pastor? Vida que rejeita trevas, pecado. Quero viver limpo. Tem gente que tem prazer de andar sujo, andar em pecado, né? Me lembrei aqui de uma conversa com o Betinho lá do cara que não quer comprar mais óleo diesel, né? Parece que o cara, né? Tem gente que gosta de coisa errada, tem prazer de fazer tramóia, de enganar os outros e pensar que esse é o jeito de viver, sendo como é gostoso ser reto, ser limpo, colocar a cabeça no travesseiro. Não enganei ninguém, não fiz errado, nada com ninguém, ando de forma honesta e coloco a cabeça no travesseiro, estou em paz. Se partir daqui, vou encontrar com meu Deus. Consciência limpa.
Isso é a vida que Cristo traz, que Cristo manifesta. É isso que Ele quer plantar dentro de nós. Um desejo de ser limpo, de ser puro, de andar em fidelidade, ser leal a Deus. E Deus olhar lá do céu, aquele cabra é bom. Vou investir nele, vou derramar bênçãos mais ainda sobre ele, porque ele está me entendendo. Cara, você quer ser abençoado nessa terra? Chame a atenção de Deus. Mas como, pastor? Andando com Ele, honrando Ele, fazendo aquilo que Ele se agrada. Olha lá, 46. O que vem primeiro não é espiritual. Não, o primeiro Adão não é espiritual. O homem natural, ele não tem nada de espiritual dele, ele tem de vida, das coisas terrenas, ele entende de casa, de carro, de coisas materiais, ele não é espiritual, ele não entende o espiritual, ele é o natural. Depois, em Cristo, o que acontece? Vem o espiritual, 47. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Por quê, irmãos? Porque Cristo está preparando você para morar com Deus. Ele está preparando você para preparar os seus filhos para morar no céu com você. E preparar sua descendência e seu legado ser transmitido de pai para filho, de forma tal que o projeto de Deus se estabelece. Deus fala assim: esse cara, essa descendência, eu vou mudar a história. Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa, diga assim, uma ofensa, Adão cometeu um pecado. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Então, a morte estava em mim, mas por causa de Adão, o primeiro Adão. Mas quando Cristo morreu na cruz, Ele levou sobre si os meus pecados. E agora, por um ato de justiça, né? Foi feita uma injustiça com Ele, e Ele transfere o crédito dessa injustiça para aqueles que o recebem como Salvador. E agora somos livres do domínio do pecado. Posso ouvir amém? Para encerrar, Colossenses 1,13. Diga comigo, vamos ler juntos? Ele nos libertou do poder das trevas. Todo mundo junto? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. 14. Em quem temos a redenção, a remissão de pecados. O que é isso, pastor? Remissão. Remissão é quando uma pessoa ia, antigamente tinha, né, aquela feira de escravos. E a pessoa chegava lá e falava: quanto custa esse escravo? Custa tanto. Aí eu pago o valor, né? E aí o escravo agora é meu. Aí eu pego e falo assim: agora você é livre. Aqui está o teu escrito de alforria. E você está livre. Irmãos, o que Cristo faz? Cristo devolve a mim e a você o mesmo direito que deu para Adão. Adão era livre. Ele não tinha nenhum compromisso com Satanás. Ele era puro, ele era santo, ele andava com Deus e Deus encontrava ele todos os dias. Na viração do dia, quando ele
desobedeceu, ele perdeu a liberdade, ele se tornou o quê? Escravo de Satanás. E quando Jesus morreu na cruz, ele comprou a alforria de todos nós. Mas eu preciso dizer, Deus, eu quero esta liberdade novamente. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade que liberta, amém? Não é o homem, é o próprio Senhor que se apresenta. Ele veio como verdade, mas essa verdade se ofereceu para a morte de cruz, porque era a única maneira de você ter a sua carta de alforria. Hoje, pastor, mas o senhor você é obrigado a fazer o que é certo? Não, eu sou livre, posso pecar a hora que eu quiser. Se eu quiser beber, eu vou lá e bebo. Eu sou livre. Se eu quiser fumar, eu vou lá e fumo. Se eu quiser roubar, se eu quiser fazer coisa errada, eu sou livre. Mas antes eu era escravo. Eu não tinha o direito de dizer, não, eu não vou fumar, não vou beber. Eu fazia as coisas erradas e era normal. Agora que ele me libertou, o que eu vou fazer? Eu vou continuar livre. Vou andar livre. E mais do que isso, vou me relacionar com ele. Porque até aquilo que eu acho, preste atenção no que estou falando, até aquilo que eu acho que é normal e não é, ele vai mostrar para mim. E até aquilo que não é bom para mim, na relação com ele, eu vou trocar, porque agora eu quero andar com ele. Porque Jesus, quem anda na luz, quem me segue, anda na luz e não andará em trevas. Quer dizer, quem está com o Senhor e segue a Cristo, não há trevas que possam prender, porque a gente está com o Senhor, a gente está com Jesus, surge uma tentação aqui, surge uma proposta, surge uma enganação, você pode até de início até dar ser seduzido, mas de repente, se diz uma pessoa pegou, contou uma lorota, um negócio legal aqui e tal, você investir vai dar tanto assim, tal. Eu cheguei em casa animadinho, né? Vou pegar uma reserva que eu tenho aí, eu tinha uma reservazinha, vou investir para o Yohanan, para a Nahara, fazer um investimento aqui, né? E aí vai render tanto e tal, e o cara, ó, tchum, 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 na minha cabeça. Cheguei em casa, sentei. Aí o Senhor falou assim, como é que é? O que você vai fazer? Você vai cair nesse engano dessa pessoa? Irmão, o Espírito Santo aqui, ó, dentro do meu quarto. Aliás, não era do meu quarto, era a minha escrivaninha. Sentei na cadeira, o Espírito Santo começou a ministrar. Você foi seduzido por uma voz. E essa voz quer te levar a você jogar dinheiro fora. Levantei, liguei para um outro. Ô cara, você viu aquele cara lá? Eu vi, o outro estava também lá junto comigo. É uma enganação do cão lá. Eu falei, pois é, cara, quase que eu caí. Se não fosse o Espírito de Deus não falar comigo, eu tinha caído no conto do gaiato. Irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas querem tirar proveito, enganar a gente todo dia, né? Agora eles usam até o celular para enganar as pessoas, né? Tome cuidado, porque o mundo jaz no maligno e as suas obras são más, mas Deus te convida a ter um relacionamento com Ele, amém, irmãos? Até quando eu estou caindo, Betinho, quando eu já estou seduzido, Ele vai lá e, não, furada, não entra nessa não. Irmão, Deus quer andar conosco. Até em pequenas coisas, Ele falou, não entra nessa não, é furada. Você ouve a voz, Ele fala, não pega esse negócio não, isso é pepino, isso é rolo. E basta um rolozinho, irmãos, é 1 mês, 2 meses aí, ó, de dor de cabeça.
É ou não é? Primeira Coríntios 15. Esqueci desse texto, gente. Tá vendo só? Estava esquecendo o texto. Irmão, sabe quem que decidiu esse texto? Irmão, esse texto não estava no script. Ó, está anotadinho de caneta aqui embaixo. Por quê? Porque tem gente que precisa ouvir esse texto aqui hoje. Eu não sei quem é. Mas faz parte do mesmo capítulo do Adão. Ao mesmo. 1 Coríntios, verso. Nós vamos começar do verso 54. Estava sentadinho ali. Ó, a palavra é minha, né? Amém, gente? Quem é o dono da palavra aqui? É o Senhor. Vamos lá? Olha lá. Olha o que está acontecendo com você que está se aproximando de Jesus. E quando este corpo corruptível, amém, irmão? Massa. Quem subiu a montanha viu que ele, ele tem limite. Amém? Ele tem limite. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Verso 55. Onde está a morte? A sua vitória. O apóstolo Paulo está animado aqui. Onde está a morte, o seu aguilhão? 56. O aguilhão da morte. A ponta da faca, o aguilhão. Amém, irmão? O aguilhão da morte é o pecado, é o que provoca a morte. E a força do pecado é a lei. Presta atenção aqui. Está vendo esse livro aqui? Esse livro revela Cristo. Mas para uns, isso aqui é apenas uma lei. E a força do pecado é a lei. O fato de eu saber que mentira é pecado, não me ajuda a sair do pecado. Por mais que você queira não mentir, você vai continuar mentindo. Se você tem uma fraqueza com a mentira vai continuar te perseguindo. Até o dia que você dizer: Jesus, eu sou um mentiroso de carteirinha. E eu preciso me arrepender desse pecado, porque isso aqui é uma praga que me acompanha. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. E lembra, irmão, ó, pecado tem nome. Eu tenho problema com a mentira, Deus. E essa mentira não faz parte do projeto que o Senhor tem na minha vida. E eu estou cancelando esse espírito de mentira. Eu quero me tornar um homem, uma pessoa verdadeira, que fala a verdade, doa a quem doer. Pecado tem nome. Um por um. 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a minha vitória? Não é saber isso aqui que me dá vitória. É conhecer o Deus que se revelou aqui. Em Cristo Jesus, meu Salvador, que eu obtive a libertação do pecado e de tudo aquilo que me atrapalhava relacionar com Deus. Amém? Vamos colocar.